trabalhadores, eu sou o Pedro Henrique e no vídeo de hoje, nós vamos ter aqui o terceiro vídeo do desafio das séries. Pra quem tá acompanhando essa saga de vídeos aí, gente, já sabe que o Luke do canal Minha Vida é uma Série me chamou, não só eu, mas outros youtubers também, que eu sempre deixo aqui embaixo o link do canal deles, então pra vocês conhecerem e assistirem os vídeos das respostas deles em relação ao desafio. No vídeo de hoje, o desafio é falar sobre uma série com um número no título. Então é óbvio, não tem nem dúvidas que eu vou falar sobre The 100. The 100 é uma das minhas séries favoritas da CW e da vida, assim. Eu acho que The 100 é uma das séries mais injustiçadas que eu já vi, assim, porque ela é injustiçada pela própria emissora. A CW, ela não divulga, tá na última temporada e eles estão assim, cagando pra série, como se não existisse, como se tivesse, sabe? E o que mais me irrita é que a série ela tem muito fã, a audiência é muito boa, eles conseguem muito dinheiro com The 100, então eu não entendo essa falta de divulgação, eles não divulgam, não fazem nada. Assim, é muito triste ver isso. E no vídeo de hoje eu resolvi falar sobre as mortes mais marcantes da série, porque se tem uma coisa que The 100 faz sem dó e piedade, é matar personagem, sendo ele protagonista ou não. Então eu selecionei 10 mortes que mais me marcaram na série pra falar aqui com vocês. E obviamente esse vídeo contém spoiler, então se você ainda não tá em dia com a série, na verdade, se você assistiu até a 6ª temporada, tá ok, porque não vai ter nenhuma morte da 7ª temporada, até porque a temporada ainda nem acabou no momento que eu tô gravando esse vídeo. Mas vamos logo com o vídeo, lembrando que não vai ter nenhuma morte dessa última temporada. A primeira morte do vídeo, eu selecionei a morte do Wells. Gente, quem lembra desse personagem, né? O Wells era o filho do Jarrah que tinha ali, ele vivia basicamente ali uma friend zone com a Clarke, porque ele gostava da Clarke, a Clarke meio que não gostava dele assim, dessa forma. O personagem era muito cativante, eu gostava muito dele. É claro que ele ficou em 2 episódios na série, então não deu pra a gente conhecer muito do personagem. Mas a morte dele me marcou bastante, porque foi daquela menininha, a Charlotte, se eu não me engano, que ela tinha pesadelos com o Jarrah, o pai do Wells, porque o Jarrah matou a família dela. Toda vez que ela olhava pro Wells, ela lembrava de tudo isso. Então o que ela faz? Ela mata o Wells. Assim, ela mete a faca no Wells assim, do nada, eu nem esperava por isso. Eu achei essa guria assim, péssima, eu não lembro nem o que acontece com ela na série, se ela morre, se matam ela, não tô nem aí. Porque na minha opinião não fez sentido ela matar o Wells, porque quem matou a família dela foi o pai dele, não ele. Então assim, é isso aí. Sorry. A segunda morte do vídeo é o Finn, gente, e eu vou falar aqui uma coisa meio polêmica, porque ele era um dos meus personagens favoritos na época. Eu sei que agora virou modinha falar mal dele, mas assim, eu amava ele, chipava horrores com a Clarke. É claro que o personagem, ele decaiu muito, se perdeu muito na série, fez coisas assim que, meu Deus do céu, mas aí a pergunta, quem não fez, Nessa série The 100, todo mundo faz merda. E a morte dele eu lembro até hoje. E uma coisa muito legal é que quando eu comecei a assistir, tinha 3 temporadas na Netflix. E eu assisti tudo de uma vez e eu não tinha visto nenhum spoiler, porque na época The 100 não era tipo, hoje em dia é uma série assim meio injustiçada pelo pessoal, mas tem muita gente que assiste. Mas naquela época ninguém assistia praticamente, e eu assisti sem nenhum spoiler. E quando a Clarke vai lá e mata o Finn, eu falei, não, velho, eu não acreditei. Acaba o episódio, eu fiquei assim, meia hora assim, pensando na minha vida, pensando, gente, meu Deus do céu, o que tá acontecendo aqui nessa série? Mas assim, mesmo que seja uma morte triste, foi muito foda eles terem feito isso na série, eu gostei muito. E assim, é uma das melhores mortes, apesar de ser triste, foi uma morte necessária, o personagem não tinha muito mais pra onde ir. E a Clarke, muita gente julga ela por isso, mas ela simplesmente salvou a vida dele matando ele, porque é meio irônico você falar isso, Ela salvou a vida dele matando ele, porque ele iria levar milhões de facadas, que era a tradição lá do Zone Crew, e ele recebeu só uma, Então assim, eu preferia só uma. Então assim, na minha opinião, ela salvou a vida dele. A terceira morte é a morte da Maya, gente.
ela não era uma personagem muito significante na série, assim, que eu gostava tanto. Mas eu acho que eu coloquei mais ela aqui por conta da cena da morte dela, porque foi uma cena muito triste, o Jasper encontrando ela ali, e o quão isso foi decisivo pro Jasper na série. Depois dessa morte, a gente sabe que o Jasper nunca mais foi igual. O personagem ele entrou em uma depressão muito profunda, e a morte dela foi toda meio que ocasionada por conta da Clarke, né? As pessoas amam colocar a culpa nela, sendo que na salinha ela tava a Clarke, o Monte e o Bellamy, e os três vão lá na alavanca, mas todo mundo só coloca a culpa na Clarke. É claro que ela estando ali, isso não tira, né, que ela tem culpa, mas a gente tem que lembrar que os três têm culpa, não só ela. What did you do? Aproveitar que eu falei aqui do Jasper, vamos entrar, né, na nossa quarta morte marcante, que é a morte do Jasper, gente. Foi lá na quarta temporada. Eu não consigo imaginar o Jasper além disso, assim. É claro que ele morreu na série, mas caso ele não tenha morrido, eu não acho que tinha muito pra onde eles inventar com o personagem. Eu acho que já tinha dado ali. Então eu não fiquei tão triste assim com a morte dele, porque eu não gosto de falar que ele era insuportável, que ele ficou insuportável, porque o personagem estava em uma depressão muito profunda, muito profunda. Então eu não acho que a gente tem que ficar falando que ele era chato, insuportável, fez coisa merda, porque ele estava com depressão, então dá pra entender o porquê ele fazia aquelas coisas. A saída do personagem, né, foi ele se matar, e foi assim, muito pesado na série, a morte dele, até porque o Monte e ele eram melhores amigos, e o Monte, depois de tudo isso, ficou muito abalado, né. O Jasper era um personagem muito importante pra série, sim, mas teve um momento ali, The 100 tem muito disso, né? Eles sabem muito bem o momento de matar o personagem, que é o momento que não tem mais pra onde o personagem tá indo, né? Não todos, tem alguns que eu vou falar aqui que eu não acho que deveria ter morrido, não. E vamos, gente, pra nossa quinta morte, que foi lá na terceira temporada, que foi a morte do Lincoln. Gente, eu não sei nem como dizer isso, porque assim, gente, é a morte mais marcante da série pra mim, não adianta. Foi a morte que eu mais chorei, foi a morte que eu mais fiquei com raiva, de vontade de pegar o celular e tacar na parede. Eu nunca tive tanto ranço de personagem, não, tive sim, mas assim, o ranço que eu tinha com o Pike era uma coisa que se eu pegasse esse personagem, sabe, era muito ódio, porque o que ele fez com o Lincoln, a morte do Lincoln é muito triste, a música, a Octavia lá em cima, vem tudo aquilo, e a cara que ela faz, assim, meu Deus do céu, assim, ela se transforma, assim, e é muito icônico. O que vem depois a seguir, que eu já vou falar, mas a morte do Lincoln foi completamente desnecessária na série, na minha opinião, porque a gente sabe que isso só aconteceu pela treta que tem entre o ator do Lincoln e o Jason, né, que é o showrunner da série. Então, se não fosse por essa treta, o personagem provavelmente estaria até hoje com a gente, porque ele era, assim, muito importante pra série. Ele era um dos personagens favoritos de todo mundo, um dos meus personagens favoritos, com certeza. Lembra que eu falei que, apesar da morte do Lincoln ter sido triste, porém ocasionou em um momento extremamente icônico, que foi a morte do Pike, gente. O que foi a morte do Pike? Nossa, meu Deus do céu, é simplesmente como finaliza a terceira temporada, que assim, o Pike tá lá todo de boas, né, gente? Acabou a guerra ali, e ele tá achando que tá tudo de bem, que todo mundo esqueceu o que ele fez, as merdas que ele fez. E aí a Octavia, né, vai lá do ladinho dele, ele dá a mão pra ela e ela simplesmente mete a espada dele, assim, e aquela cena é icônica, assim. A Octavia, ela pegou todo o nosso ódio, o ódio que ela tinha, e nos representou, porque se você estivesse na série, o mínimo que você deveria fazer era também matar ele, tá? Eu, se eu estivesse lá dentro, eu matava. A próxima morte é a morte da Lexa. Eu sei que é a morte mais marcante para muitos de vocês. Eu tenho uma história muito engraçada com a Lexa, porque na primeira vez que eu assisti a série, eu não sentia todo esse amor por ela. Eu não consegui ver toda essa coisa icônica que a personagem tinha. Porém, quando eu reassisti pela segunda vez, eu consegui perceber tudo isso. Percebi o quão icônica ela era e quão importante ela era pra série. Também, gente, sem contar que a Lexa carregava toda essa representatividade LGBT na série, ela e a Clarke. Claro que tem outros personagens LGBT, porém elas eram, gente, um casal lésbico
principal da série. Tipo, a Clarke, ela é uma personagem bi e ela é a personagem principal da série. É muito difícil a gente ver isso e eu acho que era muito importante. Eu entendo muito bem porque que os fãs eles fizeram todo aquele escândalo na época. E é muito importante a ela na série, ter tirado ela foi assim bem impactante. E também, né, gente, a morte dela foi uma bosta. Eu acho que a morte ela só é marcante por ser Alexa. Porque se fosse qualquer outro personagem, tipo, whatever, sabe? Porque, tipo, ela morre por uma bala perdida. Alexa era uma das maiores guerreiras da série. A personagem que já passou por tanta coisa pra morrer por uma bala. Ai, assim, eu não gosto nem de lembrar, mas tem que lembrar, né? A morte é triste, mas por conta da Clarke tá ali com ela e de toda aquela cena delas duas estavam tão felizes e vem acontece isso. A oitava morte eu deixei, gente, pra ser a morte, né, que eu fiquei... Até hoje, eu não consegui sofrer tanto na morte. Apesar que quando eu assisti o episódio, eu chorei horrores, assim. Eu fiquei assim, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Que pra mim é o melhor episódio de The 100, na minha opinião, é o melhor episódio da série. E é o último episódio da 5ª temporada, né, que acontece todo aquele negócio que você fica, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Que passa 125 anos... E eles estão lá, e meu Deus do céu, outro país, outro planeta, e você fica, meu Deus do céu, e aí, né, mostra lá a videochamada lá que eles fazem, não é videochamada, aquele videozinho que o Monty e a Harper deixou gravado, e mostra os dois, que eles não foram pra criogenia, que eles ficaram todos os anos lá, e eles envelheceram, e aí o Monty, em um momento, fala que a Harper morreu, então quer dizer que o Monty ficou sozinho sem a Harper, e depois o Monty morre, e é muito triste, porque os dois eram personagens que não tinham tanto destaque na série, porém eles tinham sua importância sim, principalmente o Monty, que era um personagem tão assim, eu acho que ele era tão sensato, e ele faz muita falta na série. Colocaram agora esse filho dele péssimo, eu odeio Jordan, assim, mas o Monty era icônico. Penúltima morte do vídeo, gente, eu deixei a Abby, que pra mim, eu fiquei até surpresa em colocar ela na lista, porque eu não gosto, eu gostava da Abby mais no começo, porém eu acho que a personagem foi decaindo muito. Ela e o Marcos, assim, o Marcos nem tá na lista de tão, sabe, caguei e andei pra ele, mas assim, a Abby, ela tinha sim essa importância na série, porém é aquela coisa que eu já falei, ela foi, mataram ela no momento certo. Não sei se foi no momento certo, porque eu acho que poderiam ter matado ela até um pouquinho antes, né? Lá na 5ª temporada, eu acho que já poderia estar matando a Abby, mas mataram ela na 6ª. E você gostando ou não da personagem, foi uma morte muito triste. A última morte do vídeo, gente, eu coloquei a morte do Jarrah. Eu sei que a morte dele é meio pomba, mas vocês não imaginam o tanto que eu pulei, o tanto que eu gritei, a festa que eu fiz aqui em casa, quando esse personagem morreu. Só quem me conhece sabe o ranço que eu tinha por ele. Assim, eu tinha um ranço tão grande do Pike, que eu não... Do Pike não, do Jarrah, que eu não consigo nem expressar aqui, porque eu torcia tanto pra esse personagem morrer. Gente, quando ele foi pra Cidade da Luz, com aquele negócio do chip, que ele queria que todo mundo comesse aquele chip, gente, The 100 é uma série que tem muito personagem insuportável, e com certeza o Jarrah era um deles. A morte dele foi pomba, né, ele morreu meio que como herói, eu não gostei disso, porque ele não é um herói, mas é isso aí que eu tinha a dizer, e é isso. Então, gente, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Para mais vídeos de The 100, se inscreva aqui embaixo, deixa o seu like. Não se esqueça de assistir os outros vídeos dos outros youtubers, tá? Aí do desafio, a Jussara, a Tassi, a Débora, o Luke, a Luana. Então vamos assistir os vídeos dessas pessoas incríveis, tá? E é isso aí, gente. Um beijo e até o próximo vídeo.